Olá, meus amigos, vocês que nos acompanham no nosso canal. A partir de agora você confere uma entrevista com o juiz Guilherme Melo Cortez. O doutor Guilherme fala de todas as diretrizes tomadas para o dia das eleições 2020 aqui na cidade de Caraúbas. São importantes orientações que devem ser seguidas por toda a população caraubense. Confira. Vamos conversar com o doutor Guilherme Melo Cortez, juiz eleitoral da cidade de Caraúbas. Doutor, ontem, encerramento da campanha, da movimentação de rua, e agora nós queremos orientação do senhor. São vários pontos, começando, claro, desse ponto que é o encerramento da campanha de rua. Perfeito. Ontem nós tivemos o encerramento da campanha eleitoral, graças a Deus sem nenhum incidente. Entramos no dia de hoje, na sexta-feira, entramos também na preparação final do trabalho da Justiça Eleitoral. É um dia de absoluta tranquilidade, sem música, sem movimentações políticas, sem carro de som, já na preparação final para o dia da votação, no domingo. Doutor, com relação à aplicação da lei seca? Já baixei uma portaria desde ontem à tarde, a partir das 18 horas de amanhã, sábado, até às 18 horas do domingo, não é permitida a comercialização de bebida alcoólica em nenhum ambiente externo, seja em bares e restaurantes, em nenhum local. Outra portaria, outra norma que o senhor baixou foi com relação ao uso de fogos de artifícios, que inclusive foi muito elogiada pela cidade. Essa normativa que o senhor baixou vale também para o dia da comemoração, independente do candidato? Essa normatização também por portaria desde da quarta-feira, ela é até o final da apuração dos votos, até as 22 horas ou enquanto perdurar a apuração dos votos. Após a totalização e divulgação oficial do resultado, aí sim a portaria já está sem vigor, sem validade. Locais de votação, doutor. Uma orientação que o senhor falava com relação aos locais, inclusive com mudanças em algumas sessões. Os locais de votação permanecem os mesmos da eleição anterior. São 11 locais de votação, seja na zona urbana, seja na zona rural, nos sítios. O que aconteceu é que algumas sessões foram condensadas e agregadas ou reunidas dentro dos locais de votação e alguns eleitores foram remanejados de sessão, mas dentro do próprio local de votação. O que eu peço ao eleitor é que chegue cedo, se dirija ao seu local de votação, após as 10 horas da manhã. Isso eu vou explicar mais na frente. E se o nome dele não constar daquela sessão que ele tradicionalmente vota, ou pelo número, ele procure o supervisor do local de votação, que ele estará remanejado para outra sessão, mas dentro do próprio local. Doutor, o senhor fala nessa explicação com relação ao horário, e esse ano uma coisa que chama a atenção é a questão do horário prioritário para os idosos. Queria que o senhor falasse sobre esse momento, que é praticamente um momento bem especial, particular para o idoso. Dentro da emenda constitucional que o Congresso Nacional promulgou por iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, por provocação, e a classe política como um todo em Brasília, que alterou a data da eleição de 3 de outubro para domingo, 15 de novembro, também foi dada uma prioridade por comando legal, por força de lei da resolução do TSE, aos idosos. A eleição não mais começará às 8 da manhã. A eleição começará às 7 da manhã. Os presidentes vão chegar às 6 da manhã. Às 7 da manhã a votação tem início. E das 7 da manhã às 10 da manhã, prioritariamente votarão as pessoas idosas, que são as pessoas com mais de 60 anos. E dentre as com mais de 60 anos, tem uma segunda prioridade, que são as pessoas com mais de 80 anos. Então, dentre 7 e 10 da manhã, eu faço uma convocação, eu faço um apelo, eu faço uma exortação ao eleitorado de Caraúbas que deixe para votar após as 10 da manhã e permita aos nossos idosos que votem tranquilamente entre 7 e 10 horas da manhã. Por quê? Para que não haja aglomeração e para que os nossos idosos, que têm comorbidades ou outros tipos de doenças pré-existentes, não sejam expostos ou não se arrisquem a sua saúde ao coronavírus. O senhor fala na questão da saúde, e aí entra a questão do uso de máscara, e ao que me parece, a lei é muito rígida com relação a essa questão
da prevenção da Covid-19. Correto. Mais uma alteração legal também por força da reforma constitucional. A lei confere a mim, juiz eleitoral, dentro da minha prerrogativa do uso de poder de polícia, como também aos presidentes de sessão eleitoral, estão orientados para isso. Só será permitido o adentramento ao recinto, a entrada ao recinto, tanto do local de votação quanto da sessão eleitoral, o eleitor que estiver obrigatoriamente com máscara, cobrindo a boca e o nariz. Eleitor que não esteja com máscara não entra nem no local de votação. E na sessão eleitoral, sem máscara, nem pensar. Doutor, orientação com relação a vestuário, tanto de quem vai trabalhar, como quem vai também exercer o seu direito de voto. Ao eleitor que vai exercer o seu direito de voto, é autorizado, é permitido a manifestação, a preferência do seu eleitor, do seu candidato, do seu partido, da sua coligação, de forma individual e silenciosa. O eleitor pode ir postando, pode ir vestindo, pode ir trajando a veste com a cor de preferência do seu candidato, com o número, etc. Os fiscais, não. Os fiscais, também disciplinados por portaria que eu já assinei no dia de hoje, obrigatoriamente estarão trajando a camisa de cor branca. E como também com a fiscalização assinada pelo representante da coligação, credenciado perante o cartório eleitoral. Os fiscais que estiverem trajando cores tradicionalmente usadas pelos partidos não serão permitidos o acesso ao local de votação, para não induzir o eleitorado a voto. Com relação a transporte, rotas, isso também já foi definido pelo senhor, definido com as coligações? Como é essa situação da questão do transporte do eleitor? O transporte do eleitor, isso tudo já foi fixado por edital, por portarias minhas, as rotas estão previamente traçadas. Nós temos mais de 30 veículos requisitados, ônibus, veículos de vans, veículos de lotação. As rotas estão previamente traçadas, tanto na zona rural quanto na zona urbana, com os horários de saída, com os carros identificados a serviço da Justiça Eleitoral, placa e nome do motorista. E também, obrigatoriamente, os eleitores só poderão ser transportados nesses veículos gratuitamente a serviço da Justiça Eleitoral que estiverem portando máscaras de proteção individual. Não é permitido o transporte de eleitores por parte de candidatos, partidos ou coligações. É crime eleitoral e a Justiça estará atenta a isso. O eleitor tem que usar o seu próprio transporte, o seu próprio meio de transporte, seja moto, carro, bicicleta ou a pé, ou pagar um táxi, ou então usar os veículos destinados pela Justiça Eleitoral para tal fim. Família pode ir no mesmo carro? O carro da família pode ir no mesmo carro, desde que não esteja distribuindo propaganda eleitoral, material de propaganda eleitoral. Eu vejo aqui que o senhor tem aí números de sessões e orientações. Queria que o senhor me falasse dessas orientações que o senhor estava nos relatando. Pois não, nós temos 18.378 eleitores aptos a votar na 36ª Zona Eleitoral, Caraúbas, apenas o município de Caraúbas, em 11 locais de votação, como eu já falei, são 48 sessões eleitorais, e a votação dos idosos das 7 às 10 da manhã, e a votação dos menores de 60 anos, das 10 às 17 horas. Encerrada a votação às 17 horas, se ainda houver algum eleitor na fila, o presidente da sessão vai distribuir fichas individuais para a votação. Doutor, chegamos ao final da votação. E a totalização, doutor? O que é que o senhor pretende, juntamente com a sua equipe? Existe, eu sei que não dá para prever, bater o martelo literalmente, mas existe uma previsão de um resultado para a cidade de Caraúbas? A previsão otimista nossa, se tudo estiver correndo bem, nós imediatamente terminada a sessão eleitoral, já vamos recolher os sistemas de totalização, os pendrives, vamos começar o processamento. Se a internet estiver normal, se não tiver nenhum problema de transmissão de dados, de acordo com a base de dados lá no TRE, nossa previsão otimista é 20 horas já está concluído, com a totalização dos resultados e proclamado o resultado. Doutor, a questão de segurança sempre é uma preocupação do juiz, da Justiça Eleitoral. O senhor já esteve reunido com os comandos, Polícia Militar, Polícia Civil. O que é que foi traçado com relação à segurança do pleito? Essa é uma preocupação minha desde o início, desde o mês de julho, quando eu assumi a jurisdição eleitoral. Já estive reunido, como o senhor falou, com a Polícia Civil no dia de ontem, com o comandante
da Polícia Militar, o capitão Costa. O Exército, a Força Federal, a Força Nacional está chegando amanhã, pela manhã, logo cedo, a Caraúbas. O TSE deferiu o nosso pedido. A Polícia Federal está vindo também com alguns agentes e a Polícia Militar também está tendo o reforço de Natal. Então nós teremos a Polícia Civil com a delegacia de plantão funcionando, com um local para as prisões em flagrantes já requisitados, se precisar. O Exército, a Força Nacional chegando amanhã também e a Polícia Federal também nos ajudando. Então todas as forças estão conjuntas, auxiliando, sendo partícipes, sendo colaboradoras da Justiça Eleitoral para que a normalidade do pleito seja garantida e assim será. Então, Guilherme, a gente espera que não seja preciso, mas até um local para as pessoas ficarem, caso sejam detidas, já tem esse local. E mais? Já está reservado. A pessoa for detida pela manhã, cometendo algum crime eleitoral, qual é o procedimento? Essa pessoa vai responder a um TCO? Essa pessoa vai passar o dia nesse local? Qual é o procedimento, doutor? A pessoa fica detida no local até que a Polícia Civil lavre o competente auto de prisão em flagrante e a Justiça tome as devidas providências. Cada caso será um caso avaliado de acordo com a gravidade, a densidade e a repercussão do pleito. Doutor, abuso de poder econômico, sim, compra de voto, transporte irregular de eleitores, venda de bebida alcoólica, tudo isso é possível e é caso de prisão em flagrante e assim será feito. Aquela bebida em casa com os amigos também é proibido? Não, o eleitor quiser tomar sua cerveja, seu uísque, seu vinho em casa, é permitido, desde que ele compre antes e leve para casa para beber. E aí a questão Agora, o eleitor embriagado no dia da eleição também não poderá comparecer, porque é desordem e é crime eleitoral também. Inclusive a questão de dirigir alcoolizado. Aí nem se fala. O comando da Polícia Militar já está devidamente orientado a agir nesse fato. Mais alguma orientação que o senhor queira passar para a população de Caraúbas, que o senhor tenha preparado aí para esse dia, que é um dia festivo, dia de eleição, principalmente em cidades do interior, um dia festivo que movimenta muita gente? É um dia festivo, é um dia cívico, de fato, é um dia de que as pessoas elejam os seus representantes, tanto na eleição majoritária para o prefeito, quanto os seus vereadores na eleição proporcional. É legítimo que as pessoas fiquem alegres, que fiquem exaltadas, mas tudo dentro de uma ordem. A lei eleitoral exige para ser cumprida, ela é muito rigorosa, tem muitos detalhes, e a mim, como juiz eleitoral, compete o cumprimento rígido, efetivo da lei eleitoral. E por isso que eu estou aqui, por isso que o Tribunal Eleitoral me designou, para que a normalidade, a lisura, a segurança do pleito sejam assegurados. Então eu peço aos eleitores de Caraúbas que compareçam aos locais de votação de forma pacífica, normal, ordeira, silenciosa. Evitem aglomerações, tanto fora como dentro. O Exército, a Polícia Militar já estão orientados a dispersar aglomerações que, se antes da pandemia já não eram permitidas, agora ainda mais não são permitidas. Mas, tirando tudo isso, na hora, eu acredito que tudo se resolverá a contento, senão a Justiça Eleitoral atuará com todo o seu rigor, com toda a sua autoridade, a fim de que, repito, a lisura e a tranquilidade do pleito sejam assegurados. Doutor Guilherme, com relação a justificar o voto, qual é o procedimento que o eleitor tem que fazer, principalmente no dia da eleição, doutor? Qual a orientação nesse sentido? Os eleitores que estiverem em trânsito ou fora dos seus locais, suas respectivas zonas eleitorais, seus locais de votação, a exemplo como eu, que sou eleitor em Natal e estou trabalhando aqui em Caraúbas, eu baixei um aplicativo na Apple Store ou nos outros canais de procura, se for Android ou se for o outro sistema operacional da Apple, você baixa um aplicativo chamado E-Título, é gratuito. Por esse aplicativo E-Título do TSE, o eleitor se cadastra, bota a data de nascimento, o número do CPF, nome do pai e da mãe, e se cadastra nesse aplicativo e pode justificar a ausência pelo modo virtual, sem precisar fisicamente se dirigir ao local de votação. Qual é o objetivo disso? Evitar a aglomeração nos locais de votação, pondo em risco ainda mais a pandemia do Covid-19, como também deixar nos locais de votação só os eleitores daquela cidade. Doutor, as pessoas que não fizerem esse procedimento, não votarem, ele vai ficar com uma pendência junto à Justiça Eleitoral. E isso, claro, pode trazer problemas para o eleitor. Qual é o procedimento nesse sentido?
O eleitor fica impedido de concorrer, vamos dizer assim, a licitações, concursos públicos, ele fica proibido de votar no segundo turno da eleição ou na próxima eleição, se ele não votar nem justificar a ausência, além de ter que pagar uma multa. Ele tem que comparecer ao compósito eleitoral, fazer um requerimento de pagamento de multa, fazer o pagamento da multa, entregar no cartório o comprovante que pagou, toda uma dificuldade, toda uma burocracia. E o e-título, onde ele estiver, no Brasil ou fora da sua sessão eleitoral, ele pode justificar. Claro que toda e qualquer sessão eleitoral, mesa receptora de votos, funciona também como mesa justificadora de votos. Porém, o eleitor está sujeito a filas e está sujeito à aglomeração, ficando junto das demais pessoas que são os eleitores daquela cidade. E pelo e-título, pelo aplicativo que você vai baixar no celular, o eleitor não precisa comparecer ao local de votação. Ou seja, o e-título veio para facilitar a vida daquele eleitor que, por algum motivo, não está na sua cidade. Corretamente. Ele tem diversas funções. Inclusive o eleitor, pelo e-título, ele sabe inclusive qual é o número da sua sessão que ele vai votar. O eleitor de Caraúbas, que quiser saber qual é a sessão que ele vai votar, complementando até o que eu já disse nessa entrevista, o eleitor que quiser saber qual é a sessão hoje que ele vai votar, domingo, pelo e-título ele também sabe. Ele tem diversas funções, o e-título, uma das quais é a localização do eleitor na sua sessão e também a justificativa de votos. O e-título substitui o título do papel? Também. Você pode, o eleitor, inclusive, para comparecer ao local de votação, se ele não quiser levar o documento físico, o título eleitoral, pelo e-título, ele baixa e exibir o e-título ao presidente da sessão.